Fala, meu irmão! E aí, boa noite. Tá me E ouvindo? aí, cara, tudo bem? Tá me ouvindo legal? Como é que tá a rede? Eu tô ouvindo beleza, cara. Tô te vendo bem. Galera, vai mandando um alô aí, o áudio tá bom? A imagem, como é que tá aí? Todo mundo vendo bem? Bom, vamos lá. E aí, meu camarada, tudo certo? E aí, meu irmão, deixa eu tentar desligar essa outra internet aqui para não dar interferência aqui. Pronto. E aí, boa noite. E aí, cara, boa noite. Primeiro lugar, muito obrigado, cara, por você ter aceitado aí o convite para a gente bater esse papo aqui. Eu tô te acompanhando aí no YouTube já tem algum tempo e eu gosto muito disso aqui por isso, cara. Esse espaço que você tem, que você está criando, é o mesmo espaço que eu tenho aqui e a gente pode usar da melhor maneira que a gente acha viável e a gente conseguir fazer alguma coisa dentro da nossa esfera de alcance, né? Então, eu costumo fazer algumas lives por aqui, sempre tratando sobre assuntos ligados ao que eu trabalho. Eu sou delegado de polícia, trabalho com segurança pública e eu geralmente lido com esses assuntos. Mas eu gosto muito de conversar com pessoas das mais diferentes áreas, cara. E eu tenho acompanhado aí seus vídeos, sua história, e eu fiquei simplesmente encantado com a sua história, cara. Então, para a gente começar esse bate-papo aqui, eu não quero nem me estender muito, não, porque o tema da nossa conversa hoje vai ser o Rick. Então, fique à vontade aí, se apresenta para a galera, para quem não te conhece aí, e vamos bater um papo aqui, cara. Eu que agradeço o convite, né? Para quem muita gente aí não me conhece, eu moro no extremo leste, cidade de Tiradentes, né? Numa favela aqui. E eu trago os vídeos do meu dia a dia, né? Normalmente é o que eu passo pelo meu dia, as coisas que acontecem. E aí um dos vídeos meu a viralizar foi contra a romantização da pobreza, né? A romantização da favela, esses papos que a favela venceu. E chamou atenção porque eu moro na favela e tenho esse posicionamento. Normalmente, ou a pessoa não mora, ou já morou, aí as pessoas, agora alguém de dentro, falando assim, eu acho que isso pegou muito a galera. E por eu trazer minha vida tão abertamente, né? Por exemplo, eu, tipo, sem filtro nenhum. Então eu mostro o salário que eu ganho no motel, quando eu trabalhava no motel, né? Agora eu não trabalho mais à noite. Depois eu mostro quanto eu ganho no YouTube. Eu mostrei meu irmão que foi usuário de droga e hoje ele anda na rua comendo bicho morto na rua. Tem meu outro irmão que foi preso, eu ia visitar ele na FEBEM. Então eu passei por muitas etapas, né? Teve meu pai que morreu atropelado por um ônibus e um caminhão. Então o tempo que eu morei, meu barraco alagava. Então foi muito conturbado tudo. E aí eu falei, num certo dia eu falei, vou trazer isso para o vídeo da internet. E aí as pessoas foram olhando, no começo muitas pessoas, né, acharam até que era mentira minhas falas e tal. Meu, não é possível, isso aí, tal, tal, tal. E as pessoas começaram a ficar curiosas e falar, será que esse moleque tá mentindo? Porque essas histórias é super radical, né? E aí eu comecei a mostrar. Então eu mostrei meu irmão na rua. Tem um vídeo meu que eu mostro meu irmão porque ele usou muita droga. E aí eu venho com um vídeo porque eu sou contra as drogas. Então eu trago argumento e fato do que está acontecendo. Então é por isso e isso. Então eu não consigo ter até hoje, não veio ninguém para debater comigo. Por quê? Porque eu não falo. Eu falo, eu mostro todo dia. Então, a favela é boa. Para quem? Vem aqui, vamos sentar aqui na favela, vamos sentir o cheiro do esgoto junto aqui. Você vai comer aqui junto comigo, aí quando alagar, um dia de chuva, você vai ficar uma semaninha dormindo aqui no barraco, o rato vai passar em cima de você, as baratas, e aí depois disso, vamos ver se você vai continuar romantizando a pobreza. Então eu trouxe minha vida para a internet, né? Do que eu passo, do que as pessoas passam, e muitas pessoas têm vergonha, têm medo também de falar, né? Por conta dos lugares que moram. E eu não, eu aprendi a me expressar, né? Lendo livros, parei na oitava série, não estudei, mas eu queria aprender a me expressar, então eu fiquei fazendo como falar diante de uma câmera, fiquei testando isso durante muito tempo, como as palavras que falar, falo muitas coisas erradas ainda, mas todo dia eu tento aprender um pouco. E as pessoas foi se encantando, e tudo sem vitimismo, sem, eu sou preto, sem choradeira, sem ficar com palavras que para mim hoje inventaram um monte de palavras, assim, que nem o pessoal fala, meu, mas o pessoal vai te processar. Eu falei, vai processar o quê? O quê? Vão tomar o quê, meu? Eu tô na favela, irmão, você vai tomar o quê, meu? Eu vou te processar, vai fazer o quê? Tipo assim, sabe como, não, eu não tenho medo, então
E isso foi encantando as pessoas, porque eu só trouxe minha vida sem medo. Porque as pessoas, elas não respeitam as outras pessoas, elas não respeitam a religião, não respeitam a vida da pessoa, então elas inventam um monte de palavra para ficar bonito numa banca, mas na verdade elas são racistas, na verdade elas são preconceituosas contra a religião. Não, aqui é macumbeiro é macumbeiro, o orelhudo aqui é orelhudo, o preto aqui é preto. Aqui nós não tem ideia de, não pode falar esse nome, Rick, porque senão, o quê? Se meus amigos, tem amigo meu que é orelhudo, o apelido é orelha. O preto, é todo mundo, neguinho. Se você for no maioria dos lugares, o pessoal que já me conhece há muito tempo, ontem eu fui na borracharia de um amigo meu, aí ele falou, pô, mano, como eu coloco seu nome aqui? Eu falei, mano, comecei a zoar ele no meio da banca. Falei, você me conhece como neguinho, vai ficar com essa frescura? Ah, isso tá importante. Eu falei, se liga, maluco. Então, assim, tem essas coisas aqui que nós convivemos de verdade e as pessoas começaram a ver verdade nisso. Porque eu não sou um cara que romantizo nada do que tem aqui. É ruim, mano. Morar em favela é péssimo. Quem fala ao contrário não mora ou ganha com isso. Alguém está ganhando. Então, o cara que não mora, ele está ganhando dinheiro com isso. Vou fazer propaganda política, ou vendo coisas erradas, ou faço alguma coisa que ele ganha. Quem realmente mora, o pai de família que, pô, às vezes tentou sair dali. Eu mesmo tentei sair várias vezes. É agora que as coisas começaram a andar para mim. Mas eu nunca fiz nada de errado. Então, tem pessoas que colocam isso como desculpa. Então, eu coloquei tudo isso e fui jogando no canal, as pessoas foram se interessando, e aí eu fui trazendo mais e mais, e eu vou trazendo minha realidade aí do dia a dia. Não, legal, cara. Sua história é realmente fantástica, bicho. Eu falo assim de. Porque eu realmente virei fã, eu assisti uma pancada de vídeo seu, gostei muito, eu achei muito interessante. Inclusive, sugiro todo mundo que está nos assistindo aí. O Rick tem um canal aí no YouTube muito foda, o Mochileiro Rick aí. Então, quem já não segue, já corre lá, se inscreve, dá uma moral pro cara lá, porque realmente é diferente, cara. Eu vi vários vídeos seus, então eu já tenho uma noção legal, mas eu queria que você pudesse falar um pouco para a galera, um pouco mais de onde você mora, onde exatamente você mora, se você nasceu ali, qual é a origem da sua família, a sua estrutura familiar ali dentro do que você pode falar. Você retrata muito isso nos vídeos, né? A questão dos seus pais, a história da situação do seu pai, dos seus irmãos. Se você puder fazer uma explicação breve para a galera do Rick aí, de onde você saiu até onde você está hoje, para a galera entender um pouco mais, quem ainda não te conhece no canal, entender um pouco mais da sua realidade, porque aí a gente vai entrar em alguns temas, alguns assuntos que eu quero ouvir a sua opinião, mas se você puder explicar, detalhar um pouco mais da sua realidade, da sua dificuldade ali, para a galera ter uma noção legal aí e se conectar realmente com você, cara. Bem, eu sou caçula, né, de 8 irmãos. Eu fui o único irmão que nasceu no hospital. Todos os meus irmãos nasceram em casa. Eu nasci em Suzano, que é aqui próximo. Aí depois eu fui morar no Inácio Monteiro, que também é aqui próximo. E começou uma coisa bem conturbada na minha família ali, quando meu pai faleceu. Meu pai morreu atropelado por um ônibus e um caminhão. Ele arrumou uma briga em um boteco. E aí ele saiu pendurado no caminhão. Antigamente você poderia ficar andando pendurado pro lado de fora do caminhão. Principalmente quem trabalhava para descarregar negócio de material de construção, então os caras já ficavam ali, descarregava, ia mais gente no caminhão e tal. Tinha muito isso. Hoje não tem mais, né? Por lei é proibido. Só quem estiver dentro da cabine. Os caras que ficavam pendurados não pode. Meu pai arrumou uma confusão, eu tinha 2 anos de idade nessa época, e aí esse rapaz empurrou ele caiu do caminhão, o caminhão passou em cima das pernas dele, ele foi sair da rua, veio o ônibus e terminou de matar ele. Então, beleza. Entrou um padrasto na minha vida, né? Como eu sou caçula de 8 irmãos, né? Um dos meus irmãos começou a usar droga, né? Aquele, baseadinho, fuma aí, dá nada, sabe? Vamos ali, roubar um negocinho ali, dá nada, sabe aquele dá nada do começo que os amiguinhos fazem, que os caras, não, isso aí não vai dar nada não, só um baseadinho. Aí ele foi nessas ideias. E aí chegou um ponto que ele ficou muito louco, né? A droga dominou o cérebro dele. Aí ele começou a bater no meu outro irmão, ele quis ir pra cima da minha mãe, arrumou uma confusão com o meu padrasto, eu já arrumei um padrasto. E aí eles entraram nessa briga, e aí com 8 anos nós tivemos que fugir de uma casa que meu avô deixou pra gente no Inácio Monteiro. Fomos pra favela. Minha mãe comprou um barraquinho, fomos morar na favela, que é aqui embaixo. E aí nesse barraquinho a gente foi vivendo, eu começava a catar papelão de manhã, ia catar papelão das 4h30 da manhã, 3h30 da manhã, e aí eu voltava, ia pra escola. 7 horas, que era das 7 às 11 antigamente. Aí 11 horas eu voltava pra casa, ia pedir comida nas portas, que é pedir ribeira que a gente fala, né? Aqui tem cada lugar fala um jeito de pedir.
Aí eu ia pedir comida nas portas nessa época. Então eu estudava das 7 às 11, chegava em casa, tomava um café, assistia Liga da Justiça, Super Choque. No comecinho que ia começar ali Um Maluco no Pedaço, Dois Homens e Meio, eu saía para pedir, tanto que eu não assistia, né? Eu assisto hoje no YouTube, porque naquela época eu não podia assistir, porque eu tinha que pedir comida para trazer comida para casa. Então, nessa época na favela, dia de chuva, alagava tudo, era um dia feliz para mim, porque eu sabia que eu ia ganhar colchão novo, né, um colchão fininho de plástico e uma coberta que eles dão para mendigo hoje, eles davam pra gente. Passava um caminhão de osso, que é um caminhão verde, eu subia no caminhão de osso, pegava o osso para minha mãe fazer a sopa. Brinquedo, uma vez por ano, final de ano, andava uns 5, 6, 7 quilômetros para mais, para poder ganhar um caminhãozinho com um boi, que eu tenho um ódio desse até hoje, que eu queria ganhar bola e os violãozinhos pequenininhos, os caras davam cabo de boi, mas era o que tinha. Eu tinha uma raiva, até hoje, raiva. Se eu ver uma criança brincando, o que esse moleque tá fazendo? Era um carrinho de boi, isso dá raiva, porque era o único brinquedo ali que ele mais tinha, né, que as pessoas faziam uma doação, que é no beco, né, que a gente fala que é aqui no beco. É eu não lembro se era associação, se era espírita, por isso que eu sou cristão, e eu até falo nos meus vídeos, eu tô cagando pra religião de todo mundo, meu amigo. Eu comia, eu pedia comida, eu não queria saber se era cristão, se era umbanda, se era macumbeiro. Ah, eu não tava nem, eu só queria comer, meu amigo. Então hoje o pessoal tem umas, oh, eu sou preconceituoso, como é que você nunca passou fome, nunca precisou daquele cara, velho. Então, quando você precisa, você começa a respeitar as pessoas, né? E aí fui criando respeito por tudo. Então, eu pedia comida, vinha um cara gay com a marmita. Eu falava, não, porque você... Não, daqui, vamos conversar e eu tô feliz. Obrigado, Deus abençoe, vamos comer. E, tipo, hoje o pessoal fica, né? Por isso que hoje não tem esses... Ai, o preconceito. Ah, frescura pra lá, velho. A gente não existe isso, porque se é criado na favela, você tem que aprender a respeitar. Independente de quem seja, religião, cor, tudo. Não desrespeita. A favela te dá algumas lições também de vida, que é o que outras pessoas conseguem com os pais, porque já tem estudo e tal. Como eu sou um moleque da favela, eu fui aprendendo olhando os mais velhos. Então eu vi o erro do mais velho, eu não fazia. Então, aí eu fui morar na favela, aí estudei até a oitava série, parei para trabalhar, padrão, né? Já trabalhava, né? Aí você fala, cara, você já trabalhava de manhã, antes da escola, depois da escola, depois você saiu. Aí sim, para trabalhar mais ainda, né? Porque aqui você tá menos zero. Hospital ruim, escola péssima, mas depois nós entramos nesse assunto. E aí eu parei na oitava série, fui trabalhar em vários empregos, subempregos, né, que tem aqui, que você vai trabalhar. Trabalhei no Ferro Velho, tanto que tem vídeo meu lá dentro do Ferro Velho, né, que eu vou lá até hoje, é aqui perto do lado. Então vou lá direto comer, final de ano tem churrasco com os nóia, a gente se junta e troca ideia e fala, mano, sai dessa vida, e aí como é que você tá? Porque eu atendia eles, e agora todo final de ano a dona de lá, que é a dona Iracema, ela faz um churrasco, né? Porque eles são clientes dela. E eu vou lá e xingo eles e zoo, e a gente come carne todo mundo junto. É a favelaiada que você não tem noção. Eu postei no canal esse vídeo. Então, assim, eu fui criando e pegando e olhando. Aí fomos morar nesse barraco. Aí um outro meu irmão viu essa miséria e foi pro crime, foi roubar. Eu nunca quis, porque eu sempre tive medo. Falei, mano, a polícia vai me bater. Eu sempre ficava com as coisas óbvia, que na favela você vê muito. Eu falei, meu irmão já era mais doido, então ele foi. Aí foi preso na FEBEM, que era o IPY, né? Que era aqui na Sé, não sei se tem ainda, que era o IPY. Aí ele foi 3 vezes, 2 vezes pra lá, eu ia visitar ele, então ficava pelado, então eu sei como que é entrar numa FEBEM, tirar roupa, e eu ficava feliz porque eu ganhava um danoninho e panqueca. Falava, nossa, tô no céu. Porque não tinha pra comer na favela, eu ia pra lá, olha que loucura. E aí eu fui olhando, falei, mas eu não quero ficar aqui preso, mano. Ficar preso é ruim, velho. Lá fora é melhor. Vou trabalhar, não vou fazer coisa errada, não. E aí eu fui pegando isso, depois ele foi preso em Pinheiros, né? Pinheiros, eu não lembro qual que era, mas Pinheiros tem 1, 2, 3 e 4 aqui. Eu sei todas essas coisas só por vivência, né? Tipo, eu vivo uma vida muito maluca, de estar em vários lugares. Aí eu fui trabalhar em São Bernardo do Campo, que é o ABC aqui de onde eu moro. É onde o pessoal já tem mais grana, São Caetano. Aí eu fui trabalhar na Nestlé. Aí comecei a olhar o pessoal com grana. Falei, opa, tem outro mundo aqui. Falei, irmão, o que você faz? Cara com grana, eu consegui uma abertura pra ficar conversando, né? Tava ali morando com um parente meu. Aí eu falei, oxe, o que esse cara faz? Esse cara é ladrão, né? Esse cara rouba, porque esse cara tem um cavalo. Não, ele estudou. Falei, como você estudou? Isso dá dinheiro? Dá, pô. Ele é médico. Falei, oxe, e você? Não, ele é advogado. E você? Não, eu sou empresário, tenho uma padaria. Falei, caramba! Isso aí você tinha quantos anos, Rick? Com 18 anos. Até aí você não tinha tido contato com pessoas desse nível. Você nem sabia que esse mundo existia praticamente. Não, não.
Não porque eu estava só vivendo em favelas e bairros. Sobrevivendo, né? Isso, você só quer correr atrás, ter um tênis, ter um chinelo, olhar como que é, um moleque novo, vai andando para lá, envolvido com todo mundo, ouvindo as histórias, prestando atenção. Eu sempre tive medo de fazer coisas erradas, mas eu sempre estava ali atento e prestando atenção no que as pessoas estavam fazendo. E aí, quando eu fui para lá com 18 anos, eu tive contato. Tanto que, quando eu fui, eu saí num jornal chamado Folha de São Paulo esses dias, e aí o rapaz fez até uma pergunta para mim interessante, né? Ele falou, pô, mas eu vi lá. Eu falei, cara, faz 2 meses que eu conheci a Paulista, cara. 2 meses. Eu tenho 30 anos. Ele falou, não é possível. A gente vai até... Ele falou, não tem como. Eu falei, imagina, a gente trabalha lá pro lado do centro de São Paulo. O cara no final de semana, irmão, ele não quer ficar passeando na Paulista, irmão. Última coisa que o cara daqui, de 3 horas de ônibus, é dar um rolê na Paulista. Isso aí não rola pra gente. Não, mas um ou outro vai raro, uma vez, 2 vezes. Não vem falar pra mim que o cara daqui tá toda semana lá andando na Paulista, não. É cheio de pessoas, mas daqui é bem difícil. Não que não vão, mas é bem difícil. No meu caso, eu demorei 30 anos para conhecer a Paulista, que é 2 horas aqui, Parque Ibirapuera agora. Então, quando eu tive esse contato lá em São Bernardo, com 18 anos, eu comecei a entender o jogo. Eu falei, então, se eu tenho um comércio que estava mais perto de mim, como eu tinha parado na 8ª série, o que estava mais próximo de mim era ser empreendedor. Eu falei, então, vamos começar. E aí, o que estava mais perto para eu empreender no meio do funk, porque era o que tinha mais próximo. Eu falei, vou empreender no meio do funk. Que teve uma época do funk que era assim, não tinha jogo de aposta, né? Isso aí é novo e não é entre aspas, mas agora com essa força é novo. Não tinha uns moleques mesmo que tentavam fazer CD e tentar realmente cantar e cantar umas músicas legais. E aí depois virou uma coisa de coisa errada envolvida, de jogos, de aposta, virou um mundo muito, muito escuro, né? E eu falei, cara, não é pra mim, velho, não mais. Tipo, não dá pra quê? Eu tentei empreender, fazer vídeo gravando, um monte de coisas. E não consegui. Tentei ser até empresário de MC. Falei, vem aqui, ser empresário é pegar um moleque e fechar show com um, com outro, de R$ 50, R$ 100. Coisas do tipo, assim. Beber, fazer uma bebida, porque você fala, vou beber, vou estar aqui junto. Então eu fiquei nesse mundo. Então eu conheci bastante o mundo do funk. Só teve uma hora que eu falei, não, cara, não é aqui. Não é isso aí. Aí eu falei, vou tentar empreender de novo. Aí eu falei, não vai dar pra mim. Aí eu fui trabalhar numa empresa de... Eu fiquei 3 meses só na Nestlé. Aí eu voltei pra cá, porque eu morei em São Bernardo. Fiquei 3 meses morando lá. Falei, caramba, peguei e voltei pra cá, pra casa. Falei, cara, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou arrumar outro emprego. Aí eu arrumei emprego numa empresa chamada Benaz. Tentei ser o empresário, não deu certo. Falei, vou trabalhar numa empresa de normal mesmo. Aí fui trabalhar dentro de mercado, né? Mercado mesmo. Arrumar fruta, essas coisas, né? A empresa chamada Benase. São os únicos registros que eu tenho. Da Benase e da Nestlé. Um de 3 meses e um de 3 anos. Que eu fiquei 3 anos trabalhando nessa empresa de hortifruti e tal. Bacana, conheci muita gente. Só que eu sabia que não era pra mim aquilo ali, cara. Eu era muito... Eu sabia fazer, é bom, fiquei legal. Falei, cara, mas eu quero mais, cara. Não é isso aqui pra mim. Eu tenho que ter mais. Porque eu já tinha visto... E por ironia do destino, eu fui trabalhar nessa Ecope, né, que é cooperativa de consumo. Só tem muito no ABC, aqui em São Paulo. E é só gente rica. E eu ficava conversando com os caras. Em vez de eu ficar trabalhando muito, eu ficava perguntando, como esse cara tem dinheiro? O cara, não, a gente é velho já. Eu falei, você é velho? Você trabalha na onde? Eu adoro conversar com gente mais velha. Porque pra mim, eles vão abrindo minha mente. Aí sentava, e como ele era cliente, o gerente, ninguém podia falar nada, porque eu tô conversando com um cliente rico. E aí eu falava, pô, como é que faz? E não, eu trabalhava, eu sou aposentado da Volks, mas comecei assim, porque tem muito aposentado no ABC da Volks, dessas empresas, né? E aí esses caras ficavam na hora, mas não faz coisa errada, não faz isso, droga leva pra esse caminho, todo mundo sempre na minha mente. E eu falei, meu, se eu fazer isso vai dar errado, aquilo. E eu fui pegando o aprendizado desses caras. Fiquei 3 anos lá, aí eu saí, falei, cara, vou fazer o quê? Vou tentar gravar vídeo pra internet. Aí comecei a fazer uns vídeos no baile funk, entrevistando o povo no baile funk. Aí eu falei, cara, não é pra mim, não dá. Esse negócio do funk não é pra mim. Eu falei, não é pra mim. Eu já comecei lá, deu errado, voltei de novo. Aí eu falei, vamos montar um negócio de salgado. Falei, agora vai, vou montar um negócio de salgado, que agora vai. Comprei máquina, que é cara. Comprei maceira, né, que mexe a massa, de fazer coxinha, essas coisas mesmo, salgado. Aí comprei fritadeira,
tudo. Mandei fazer uns cartazes, tudo. Falei, agora eu vou ficar rico vendendo coxinha. Não tem quem me segure, porque eu fiquei planejando como fazer a cor. Falei, qual é a cor que chama atenção de comida? Meio laranja, meio amarelo? Falei, Mas beleza. tudo da sua cabeça. Ninguém te deu Tudo. orientação de nada. Tudo da Não, sua cabeça. de ninguém. Ninguém nunca me ajudou em nada, cara. Nunca. Não tem ninguém. Ninguém, literalmente. Tipo assim, eu tô há 11 anos com a minha namorada, que a gente... E ela trabalhando lá também, ajudando a família dela, que ela também mora na favela. Que eu até tô mostrando esse plano nosso. Ela tentando ajudar a mãe dela, que também tem os problemas, teve problemas, tal, depressão, um monte de coisa. E eu aqui, eu falei, meu, a gente vai ficar rico. E eu tentando. E ela também trabalhando e tal. E ela lá e eu aqui. Mas nós dois juntos. Eu falei, meu, vamos junto. A única que me apoiou é ela e 100%. Tudo que eu faço hoje, assim, é pra ver ela feliz. Porque ela me ajudou muito. 11 anos junto é a mulher da minha vida. E aí eu falei, cara, vai dar certo. Falei, negócio de salgado, agora nós vamos ficar ricos e vamos vender salgado. A peça de queijo era R$ 35. Falei, vamos embora. Aí montei tudo. Falei, agora é só vender salgado para todo mundo. Veio a pandemia. Falei, não é possível. Falei, pô, Deus, que treta é essa nossa? Eu não tô entendendo. Pô, eu tentei várias coisas, fui falindo, e você vai tentando. E quando você... Eu falei uma coisa que é assim, ó. Quando você vai à falência na favela, você vai menos zero, irmão. Porque sua família não tem dinheiro. Ninguém tem dinheiro. Ninguém vai te ajudar. Então você tá ferrado, mano. Ou o cara vai meter as caras e vai querer virar ladrão, roubar, fazer coisa errada. O cara fala, mano, ferrou. Ou o cara vai falar, mano, não, eu vou tentar de novo, vai dar certo, porque tem que dar certo, porque eu sou um cara honesto, eu quero fazer uma coisa boa. Então, a cabeça fica perdida. Por isso que você vê muito moleque da favela que tá ali no tráfico sem querer estar. Ou porque o moleque já tentou um monte de coisa, mas não é uma vítima, não. Porque pode ver, eu sou um caminho, meu irmão foi pro outro. Foi escolha dele. Desculpa te interromper, mas é por isso que você está aqui, cara. É por isso que eu tô te chamando para conversar, porque a sua história, velho, a sua história, ela não é uma história, ela é um exemplo. E tem uma frase que é a seguinte: o exemplo arrasta. Então, eu posso tentar te convencer com as palavras, eu posso tentar te convencer com algo que eu acredite, mas você consegue arrastar uma multidão contigo com o seu exemplo. Porque você viveu isso, cara. É porque muitas vezes a galera que está nos assistindo aí não tem muito a noção. Da mesma forma que você demorou 18 anos para ter o contato com um mundo diferente do seu, tem gente que está com 30, com 40 e que nunca pisou num local igual onde você vivia. Eu trabalho com polícia há muito tempo, então eu já tive contato, eu vivenciei muitas histórias semelhantes à sua, mas com caminhos muito diferentes, igual você mesmo disse. Na sua família, você tem dois caminhos totalmente opostos. Então, é por isso que você está aqui e é por isso que eu te chamei para te ouvir, porque o seu exemplo, cara, é o exemplo disso, de que é possível o cara vencer, pô. É fácil? Não é. Surgiram quantas oportunidades para você desistir, cara? Quantas vezes você viu pessoas ali na mesma situação que você, sair de uma situação, tá com um carro bacana, tá com um tênis legal, tá com um celular, e você ali se fudendo, trabalhando, acordando cedo, batendo cabeça no muro, mas você sabia o que era o certo. E você conseguiu, você está conseguindo. Ainda tem muita coisa para você conquistar. Mas você é o exemplo que a gente precisa, cara. Então, desculpa te interromper, mas é que eu não podia perder esse gancho aqui, cara. Pô, vai lá. É porque assim, então eu fui seguindo e como eu convivi, que nem eu falei, eu convivi com muitas pessoas mais velhas, fui ouvindo, e eu falei, caramba. Aí quando foi o time do salgado, eu falei, caramba, velho. Falei, não, não é possível, mano. Falei, não, não é pra mim, cara. O que que eu vou fazer? Eu falei, tá, fui tentando várias coisas. Eu falei, meu, eu vou tentar, tipo, a última cartada, assim. Eu falei, a última cartada minha vai ser. Aí eu comecei a ficar em casa. Eu comecei a ficar nessa coisa sabe, de procurando coisas. Tipo assim, mesmo trabalhando, eu sempre estava trabalhando. Mas eu falei, vou vender tudo. E o que, que eu vou fazer? Eu falei, vou vender tudo do salgado, porque veio a pandemia. Aí eu consegui, quando parou a pandemia, eu vendi tudo. Porque o queijo, que era quem trabalha com coisa vai saber. Com essas coisas vai saber. Tudo aumentou muito. Então, o queijo, que era R$ 35 a peça que a gente pagava, virou R$ 35 o quilo. Para quem trabalha com queijo vai saber. Antes da pandemia, se estiver na live, eu vou falar isso mesmo. Porque o preço... E eu falei, agora não tenho mais lucro. Porque eu já tinha feito a matemática naquilo ali. Matemática do meu jeito, né? Não é a matemática que as pessoas fazem, aquela hoje em dia, né? Tem o lucro, tem um monte de coisa. Não, eu fazia a minha matemática minha mesmo, sabe? Tipo, oitava série, falei, vou tentando. Escola ruim, eu fazia meu tipo de matemática. Nem sempre batia, mas eu tava tentando. E aí eu falei, meu,
eu vou parar e vende tudo, vende máquina, vende tudo. E falei, tá, o que eu vou fazer? Aí fiquei pensando, pensando. Aí eu, do nada, eu comecei a assistir vídeo de empreendedores, pessoas que foi tentando há muito tempo. McDonald's, que não é o dono do McDonald's, mas é o cara que pegou e usou todo o time dos caras, dos irmãos McDonald's. Falei, caramba. Aí fui ver o filme, fui ver a história, falei, caramba, esse cara ficou muito rico. Eu falei, qual é o time, qual é a sacada que eles deram, né? E quanto tempo eles demoraram? Eu vi que todos demoraram realmente muito tempo. O dono do KFC foi estourar com 80, 90 anos. Aí eu falei, tá, mas como que é? Eu fui ver a história do cara. Falei, caramba, esse cara estourou várias panelas de pressão. E eu comecei a ficar, o cara do MM. Falei, por que esse cara fez o MM? Aí tem a teoria da história que o cara fez por conta da guerra, porque era um açúcar, o chocolate não derretia e dava energia. E aí, pros soldados, eu falei, tá. Aí eu falei, esse negócio de guerra, fui começar a estudar e fiquei numa doideira. E comecei a ler. Não gostava, peguei um primeiro. Aí, há uns tempos atrás, eu fui comprar um Celtinha, né? Na favela, você vai e fui comprar um Celta. Aí um cara falou assim pra mim, ó, 2 anos atrás disso eu lembrei que um cara me deu, advogado eu conversei um pouco com ele, ele falou, ó, eu vou te dar esse livro, você não vai ler hoje, você não vai ler amanhã, mas o dia que você ler vai te ajudar muito. Falei, ah, beleza, nunca gostei de ler, ele me deu, eu guardei. 2 anos depois eu fui ler esse livro, de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Aí eu fui ler esse livro, peguei esse livro, coloquei no bolso, e aí eu tô subindo, né, pra ir pro Parque do Rodeio, que é um parque que tinha aqui. E nessa época eu tinha engordado muito. Então meio que, eu não sei, o pessoal fala que é depressão, não sei, porque eu tento não entender essas paradas, porque não tem muito diagnóstico quando você tá muito na favela, né? O cara, tem não sei o que, não sei o que, você fala, mano, tem nada, isso aí, que nem minha mãe, vai caçar alguma coisa pra fazer, isso é frescura, sabe? Quando você é novo é isso, hoje tem vários, né? É um monte de nome que eu também não sei falar, pra ser sério. Mas os outros ficam, não, que tem isso, quando você é novo, você vai apanhar dos moleques na escola, você é um bobá, vai, sai daqui. E tipo, você fica nessa, você não tem nome. Aí eu falei, cara, e eu gordinho, eu tava com 100 quilos, tava obeso, já ficando obeso. Aí eu falei, vou pegar um livro, aí eu vou tentar ler isso aqui. Fui começar a andar no parque, tava sem grana. Falei, vou emagrecer e vou ler um livro, né, mano? Vou tentar ler, não vai dar certo, mas eu vou. Peguei o livro, coloquei no bolso e tô subindo. Foi até uma vez, nessa vez, eu encontrei um cara chamado Negão, Alessandro, o nome dele, que ele tem até um canal no YouTube. E ele faz bastante coisa lá. E eu tô subindo, ele tava começando um canal dele também. Hoje ele já tá com quase 1 milhão e tal. E é o canal Sou Teu Pai, ele é grande aí. Aí eu vi ele, falei, caramba, meu. Ele falou, aí fiquei conversando com ele, falei, eu assisto seu canal e vejo. Ele falou, que bacana. Falei, então, mano, tava tentando negócio no funk, mas não sei o quê. Falei, tô indo ler um livro. Ficamos lá um tempo lendo, né? Passou. Aí passou uns 4 anos, 3 anos, beleza, nunca mais vi ele. Também continuei, fiquei lendo esse livro, entrou na minha mente. Aí eu comecei, bum! Falei, caramba! E comecei a ler, porque esse livro me deu um despertar. Eu falei, tá. Aí eu entendi como é o sistema, como as pessoas são, como o mundo é. Pra mim, aquele livro foi a abertura de tudo, foi tipo um portal. Aí eu comecei a lembrar da minha história, porque quando você é muito pobre, as pessoas, assim, quando você é favelado, ou quando você sofre coisas quando você é novo, você tenta segurar aquilo ali no seu cérebro e ele fica num cantinho. Aquilo só é libertado quando, ou você, na minha visão, né? Posso estar falando besteira, você me corrige. Ou quando o cara vai fazer terapia, ou quando o cara quer se recuperar, ou quando tem um filho e o cara começa a juntar as peças. E eu comecei a juntar peças depois daquele livro. Eu falei, peraí, tá, eu pedi a comida aqui. Parece que eu tinha retido aquilo porque eu não queria sofrer lembrando que eu estava catando comida no lixo, que eu comia comida do lixo, eu não queria lembrar mais, eu não queria lembrar que eu catava papelão, eu não queria lembrar de todo o sofrimento do meu barraco alagando. Aí eu deixei aquilo guardado. E aí quando eu li esse livro, eu comecei a enrolar, desenrolar, na verdade, o que estava enrolado no meu cérebro. Aí eu fui, falei com a minha mãe, né, eu já não morava com ela. Falei, mãe, isso aconteceu? Tá. Falei, tá, mas eu tenho aqui que o Alex, que é meu irmão mais velho, eu falei, ele tentou me matar? Minha mãe tentou. Eu falei, lembrei. Aí eu lembrei que meu irmão tinha tentado me matar. Entrou dentro de casa, arrombou, muito louco de droga, arrombou a porta e tentou matar eu, minha mãe e meu padrasto. Falei, então beleza, então não é doideira da minha cabeça, né? Minha mãe, não, tal, não sei o que, aí contou. Aí ele falou, não, tem outro, ele tentou te matar depois, tentou colocar a arma na sua cabeça pra te matar. Falei, então teve 2 vezes. Aí comecei. Falei, tá, mas eu pedi a comida aqui, né? Pedi a comida aqui nessa época. Mas eu falei, tá. E que momento eu trabalhava na 25 de março? Que é aqui em São Paulo. Porque eu vendia água lá também. Então eu vivi tanta coisa que eu queria apagar. Olha que louco. Você vive tanta coisa ruim que você quer apagar. Aí ela, sim, você foi nessa época. Eu falei, então tá. Eu trabalhei na 25 de março. Falei, tá, eu vendia água. Aí eu desenrolei. Aí parece que veio tudo assim ó, na minha cabeça. Minha vida foi tão louca,
tão louca que eu queria só esconder aquilo. Quando, provavelmente, algumas pessoas estavam vendo sobre isso, as pessoas sofrem um abuso e ela se retrai. E ela não quer contar, ela não quer viver, porque ela dói ainda quando ela lembra daquilo. O cérebro lembra e ela ainda sente aquela dor, sabe? E eu, no meu caso, eu falei, cara, eu quero soltar isso pra fora. E aí eu falei, caramba, comecei a ler. Entendi o jogo. Falei, cara, eu vou tentar de novo. Eu falei, tá, mas o que eu vou fazer de diferente? Eu falei, eu li o livro e Isso comecei. aí foi quando? Foi na pandemia? Foi depois da pandemia. Tá, Quando eu fali lá, aí depois da pandemia eu falei, o que eu vou fazer? beleza. Um pouquinho de dinheiro ainda, que eu tinha juntado das máquinas, né? Que eu vendia as coisas, não deu certo. Aí eu comecei a ler. Aí eu falei, caramba, sabe o que eu vou fazer? Aí eu comecei a ler livro, comecei a ler O Alquimista, tem uns livros meio doidos assim, algumas coisas de viagem, ver uns vídeos de viagem. Falei, vou ser mochileiro. Aí entra a parada do mochileiro. Falei, vou viajar, velho. Vou viajar. Falei, mano, vou gravar, vou a minha cabeça. Aí isso aí foi em 2023 para 2024 já. 2024 eu falei, cara, falei pra Aline, pra minha namorada, falei, olha, é o seguinte, eu vou fazer um mochilão, eu vou criar um canal, eu vou ficar rico, e aí eu venho aqui, você continua trabalhando, aí eu juntei o dinheirinho, falei, e eu vou ficar rico, o canal, no YouTube. Foi quando eu criei, dia 7 de março, que foi... Aí ela falou, você é doido, velho? Eu falei, eu sou, mas não dá, é o meu risco, eu vou arriscar nisso. Aí criei um canal pro YouTube, aí eu falei, eu vou viajar. Aí eu fui, falei, agora eu coloquei, comecei a estudar sobre fazer voluntariado, e doido, nem aí. Cara, nunca peguei um avião na minha vida até hoje. Nunca tinha saído de São Paulo, nem nada. Mas como eu vi uns livros e tal, e comecei a me apegar com Deus, comecei a ler muita Bíblia, tem umas coisas na Bíblia, né, que você começa a ver que ninguém prospera, ninguém não, né? Algumas pessoas prosperam mais quando saem de onde está, daquele ambiente. Então eu entendi que o ambiente estava me adoecendo. Aí, tipo, sai da sua terra, da sua parentela, né? Aí eu falei, vou fazer isso. Olha que doideira. Porque eu tava começando ali, e o cara, quando ele começa a ler a Bíblia, começa a ser cristão, alguma religião, ele começa a ficar meio bobão, né? Ele vai pegando depois do tempo, vai estudando, ouvindo as pessoas mais velhas. Aí eu falei, é isso mesmo, então tem que largar a parentela, largar tudo e ir. Aí eu peguei a mochila, comecei a ver uns vídeos. Aí eu falei, vou. Aí fui, ó, o primeiro lugar que eu fui. Eu falei, vou viajar. Eu fui pro Rio de Janeiro. Pra você ver. Sabe quando a pessoa tá meio... Só quer... Sem planejar nada, montou no ônibus e foi. Montei, peguei a mochila, coloquei as coisas e fui. Fui fazer um voluntariado. Aí caí numa fazenda lá e eu trabalhava em troca de acomodação. Porque tinha pouquinho dinheiro. Olha só que doideira, velho. Aí eu falei, vou fazer isso. Só que nesse tempo todo que eu vim fazendo tudo esse processo, eu fui construindo minha casa. Então eu juntava 10 reais, comprava uma tomada. Eu comprava, ganhava 10 reais, tijolo, 20 reais, eu fui juntando. Minha casa, eu demorei 10 anos para construir. Pô, eu moro em um cômodo e um banheiro. Até hoje. Mas foi suado, foi tinta. Eu mesmo pintava, eu mesmo fazia medida, tudo. E eu falei, meu, nesse tempo eu fui fazendo. É aquela do vídeo? Essa aqui. Essa aqui. Inclusive aí, galera, quem tiver aí depois, vai no canal dele aí, que ele mostra a casa dele, como é que foi feito e tal, que ele Pequenininha, mas construiu no braço, ele construiu foi. no braço. Aprendi tudo de obra, pô, piso, tudo, tudo. E eu mostro tudo no canal. Isso que é legal, que as pessoas vão acompanhando. Aí eu fui construindo, deixei a casinha aqui, fechei e fui fazer um mochilão. Rio de Janeiro, aí subi. Minas Gerais. Quando eu cheguei em Mariana, estourou a pandemia. Estourou a pandemia não, estourou as enchentes no sul, no Rio Grande do Sul. Tanto que eu tenho até um... O pessoal sempre me pergunta porque eu tenho uma cuia de chimarrão aqui, né? E aí eu parei no Rio Grande do Sul, eu fui para as enchentes. Falei, meu, eu vou pra lá, cara. Vou lá ajudar a galera. Tipo, o cara é ferrado, mas aí eu fui lá ajudar os outros. É doideira, é coisa de gente doida. Aí eu falei, tô nem aí, velho. O que eu posso fazer é ir lá ajudar o povo. A água tava no teto. Por quê? Como minha casa sempre alagava, eu falei, pra mim é fichinha. E eu tinha assistido muita coisa de guerra e tal. Eu falei, ixi, eu vou ajudar. Eu tava com uma barraca. Eu achei que eu ia ser o Rambo, sabe? Eu sou doido, velho. Falei, eu vou descer pro sul. Eu fiquei 5 dias de Mariana, Minas Gerais, até o Rio Grande do Sul, porque não tinha como chegar de avião, né? O aeroporto estava cheio de água e a rodoviária também. Então eu tive que pegar ônibus e aí parei em Floripa. Não sabia nem onde ia ficar. Eu fui para o Rio Grande do Sul durante e eu não sabia onde ia ficar, só para você ter noção como eu sou maluco. Aí, como eu fui postando no Instagram, o pessoal foi, fica aqui, dorme aqui, faz não sei o quê. Parei numa igreja, lá no Rio Grande do Sul, fui dormir numa igreja. Aí eu cheguei lá, a água no teto, as casas, destruição no sul, como todo mundo viu. Falei, cara, tô nem aí, eu não sei nadar. Os caras falaram assim, toma um colete. Eu falei, e se esse colete aqui, se eu cair na água, mano? Os caras falaram, aí você grita mais. Eu falei, moiou, vambora. Falei, cara,
Aí juntei com mais uns 4 caras, os caras tudo armado porque tava tendo roubo, o sul tava. Meu, só quem viu, eu estava lá, eu estava na água, em Canoas, irmão. Tipo, tem vídeo meu no barco, no canal. Eu tô lá, com 2 pitbull no barco, e salvando, com um gato me arranhando tudo, eu salvando pessoas. Eu vejo os vídeos hoje e falo, mano, eu sou doido, velho. Não é possível. Eu sou muito maluco. Mas eu vi que aquelas pessoas precisavam da minha ajuda ali naquele momento. Eu já senti o cheiro da água, pra mim já era normal, porque minha casa alagava, eu já passava por isso, já era uma coisa normal pra mim. E eu falei, tá, eu tô aqui, eu vou fazer. E aí eu fui ficando no sul, fui ajudando, não sei o que, fiquei um tempão. Aí depois a água baixou, continuei lá, e tem vídeo meu, e a gente levava água, e o sul foi uma coisa muito divisor de águas na minha cabeça, literalmente, porque eu fiquei, caramba, eu não posso reclamar de nada, cara. Porque eu vi as pessoas no sofrimento que, imagina, o milionário e o miserável na mesma fila para pegar uma marmita. Sabe quando você entende que você não é melhor que ninguém? Você entende que as pessoas são pessoas, que você tem que ter empatia pelas pessoas. É muito louco. E você... Foi um ambiente surreal, cara. Foi um Cara, ambiente... mas isso não. Eu tô tentando me colocar no seu lugar aí. Eu acho que uma situação como essa do Sul, ela traz as pessoas para essa reflexão. Principalmente as pessoas que têm uma vida melhor, que têm uma vida mais abastada, né? Tô tentando me refletir se essa experiência lá te serviu para observar o comportamento humano, porque para você não era uma realidade muito diferente, Não, concorda? Porque, igual você falou, pô, casa alagada, viver em situação difícil, para você, você conhecia aquilo de perto, só que você estava vendo outras pessoas vivenciando aquilo. ricas. Eu vi o... Imagino que para você isso deve ter sido uma observação interessante. Foi doido, porque tem uma faculdade, se tiver alguém do Rio Grande do Sul, vai saber, chamada Ubra. Lá tinha 9.000 pessoas em um momento. Imagina, 9.000 pessoas no mesmo lugar. Por quê? Porque não tinha como sair da cidade. Então ficou o rico e o miserável na mesma fila para pegar comida. Então ali você tira todo o ego que você tem, tudo. Tanto que eu peguei um BlaBlaCar para chegar de Floripa até lá e fui conversando, né? E ele deve estar assistindo a live que eu não estou conseguindo ver aqui. Mas eu cheguei lá e eu falei, e aí, meu, como é que tá? Ele falou, cara, eu nem entrei na minha casa ainda, minha casa tá com o teto, era em. Eu não vou lembrar o lugar, qual é a cidade dele lá. E aí eu fui ajudando ele durante algumas coisas, o mínimo que eu fiz para ele foi o mínimo. Fui lá na casa dele, cesta básica, essas coisas que, como eu estava na igreja, a gente conseguia levar produtos de limpeza. Cara, é uma gota, eu fui uma gota mínima anunciando para esse cara. Mas a gente conversa até hoje e tal. E aí, quando vinha pra Eu cá, acho que ele já escreveu aí agora há pouco, mandou mensagem, falou que você cara, ajudou lá pra caralho e tal, um cara do Sul. eu não tô conseguindo ver aqui, não tá aparecendo pra mim. Mas eu imagino, porque é um cara muito gente boa e pra você ver as histórias, tudo que eu vou contando vai ter gente aqui, é muito massa isso. E eu fui, e isso me ensinou muito, sabe? Com pessoas que eu fui vivendo ali, e eu ficava horas conversando com as pessoas, eu entrava nas casas, e o cheiro da casa não me incomodava, porque eu já sentia aquele cheiro, para mim era normal. Eu vivia com aquelas pessoas, eu vi crianças ali, então todo aquele cenário para mim era normal, porque eu vivo isso, tipo, até hoje eu saio, ainda me choca, para ser sincero, a região aqui onde eu moro, quando eu desço para algumas partes, hoje eu mesmo desci para uma parte, fiquei uns 20 minutos ali olhando, falei, caramba, mano, isso aqui ainda me dói todo dia, para você sair Imagina. e voltar. Me dói, porque, por exemplo, eu fiquei na Paulista um mês ali trabalhando na Paulista, né, esses últimos tempos, lá num prédio. Aí quando eu batia lá era uma realidade. Quando eu batia aqui era outra. Então todo dia eu tinha que conviver com o meu cérebro batendo. Então imagina, teve um dia. Aí eu fui pro sul para resumir. Aí depois do Rio Grande do Sul eu falei, tá, tô aqui no Rio Grande do Sul. Aí a água baixou, as pessoas começaram a voltar para casa, começaram a se organizar. Aí eu falei, tá. E quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu tinha conhecido um rapaz lá em Minas Gerais. Gente boa, conversando e tal. E aí no começo ele falou para mim, cara, meu, vem pra cá, ó, a gente tá descendo com um caminhão de cesta básica. Eu falei, pô, graças a Deus o pessoal tá precisando aqui. Ele falou, faz o seguinte, só precisa mandar o dinheiro da gasolina e do motorista. Eu falei, oxe, demorou. Era o dinheiro que eu tinha para ficar até o final do mochilão. Mandei no começo e não me atentei àquilo. Só mandei. No final, eu falei, tá, agora eu vou voltar ao mochilão, né? Mas eu também não liguei, eu sabia aquele dinheiro. Eu falei, tá, depois volto o dinheiro, não tem problema. E eu ainda tinha um pouquinho ainda para ir um pouco mais para os outros lugares. Aí eu me toquei que eu tinha tomado um golpe. Que o cara pegou o dinheiro que eu tinha e ainda me deu um golpe naquela situação.
Eu falei, caramba, tipo, e mesmo morando na favela, mesmo vivendo, mesmo sendo um malandro de favela, eu não imaginei que alguém naquela situação enganaria outra pessoa. Porque a situação, cara, É difícil, né, cara? imagina, tipo, na minha cabeça, eu fui inocente, confesso um pouco, mas eu ainda tento pensar que o ser humano ainda tem jeito, sabe? E aí eu olhei e falei, cara, o cara me deu um golpe. Falei, beleza, não tem problema, ok, é isso, tô entrando nessa parada com Deus, você vai começando a perdoar, mas ficando com raiva ali, oh Deus, e aí? Tá de brincadeira, mas vamos indo. Aí eu até fiz mais um pouquinho, fui um pouco do mochilão, mas aí o dinheiro acabou, porque era o dinheiro que eu tinha para continuar. O canal não deu certo, que eu achei que eu ia voltar rico, e aí eu voltei para casa. Olhei para minha namorada, falei, não fiquei rico não, não deu certo não. Agora ela estava trabalhando lá no motel, lá na recepção e tal. Falei, vamos arrumar um emprego para mim aí também, vou ficar na lavanderia e vou ficar lavando roupa, você fica aí, a gente começa a juntar um dinheirinho de novo, economizar. Vida que segue, não tem o que fazer. De novo, falei, Deus, ok, tamo junto, mano. A vida é sofrida, eu vou de novo. Uma E aí, hora vai dar. hora tem que dar certo. Falei, não é possível. Aí ficou nós dois lá um tempo e tal. Aí eu falei, meu, e eu com o sonho de viajar, de continuar a fazer esse mochilão. Por isso que é Mochileiro Rick. E eu falei, cara, eu tenho que conseguir fazer isso, cara. Aí eu falei, quer saber, meu? Vou postar meu dia a dia. Eu gosto da internet. Falei, vou gravar no YouTube, vou continuar meu dia a dia, cara. Aí quando eu fui, falei, vou gravar, hackearam, perdi minha conta. Eu falei, não é possível. Mano, falei, não, eu tenho que tomar um banho de sal grosso. Eu falei, não é possível, velho. As coisas tá ficando maluca pra mim, cara. Aí eu falei, não, aí eu recuperei a conta. Aí eu falei, tá, gente. Aí eu postei um vídeo, falei aqui em casa, eu falei, recuperei a conta, achando que tinha um monte de fã. Gente, recuperei a conta. 20 pessoas, ninguém nem comentava. Grande coisa. Eu recuperou o quê, velho? Aí eu voltei, falei, eu vou tentar. Comecei a postar meu dia a dia. Falei, vou postar. Trabalhando no motel. Falei, o povo tem vergonha? Não tem. Tô aqui. Aí a pessoa, esse moleque, interessante. Aí eu fui gravando, postando um. Aí eu tô vindo do trabalho, postei um, olhando a favela. Falei, mano, como o pessoal consegue falar que isso aqui é bom, velho? E eu já tava num dia bravo da vida, porque trabalhar em motel de periferia à noite, irmão, eu não desejo nem pro pior inimigo. É horrível. Nossa, é o pior ambiente da Terra. Eu já tinha vindo bravo. Aí eu tô gravando um vídeo, falei, vou gravar um vídeo. Aí o pessoal que romantiza isso aqui, vocês é doido, não sei o que. Comecei a reclamar e xingar. Aí me passa um carro tirando racha com o outro. A favela, como era de manhãzinha, tava meio um tempo bem meio nublado. Você vê que tava um tempo triste. Você vê, tudo compartilhou pro vídeo, parece. Aí eu falei, não, eu tô tentando ler um vídeo pra ver se eu mudo de vida aqui, não sei o que, contando que eu lia, não sei o que. Meu, o pessoal começou a viralizar o vídeo. No YouTube mesmo. Foi no YouTube. Tipo, aí 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 200 mil. Eu falei, caramba. Aí foi para 400 mil, mais de 50 react. Eu falei, eita, gente famosa fazendo react. Eu falei, caramba, 700 mil, 800 mil. Eu falei, nossa senhora. Só que como lembra que eu não tinha a monetização, porque eu tinha acabado de recuperar, eu não ganhei dinheiro nesse vídeo. Vídeo de 1 milhão, velho. Eu não ganhei. Tá, 900 mil. Aí eu falei, tá bom. Mas eu falei, vou continuar fazendo. Aí eu falei, tá, não passa comercial. Então as pessoas vão me conhecer. Agora é hora de eu mostrar quem eu sou. Aí eu comecei a gravar tudo. Mostrar e postar. Eu não parei. Mesmo sem ganhar dinheiro. Aí eu fui indo. Aí monetizou. Aí quando monetizou, eu falei, agora vai. Aí tipo, o pessoal começou a gostar. E aí o pessoal começou... Aí o pessoal, deixa seu Pix. Eu falei, galera, não quero, não precisa. Vai dar certo aqui. Não vou deixar Pix em lugar nenhum, não. Até hoje, se caçar, não deixo Pix em meu lugar nenhum. Não quero. Eu falei, eu vou na raça. O pessoal, não, deixa que a gente vai te ajudar. Eu falei, não precisa. Eu vou conseguir isso aqui, velho. E aí eu fui. Aí monetizou. Eu falei, agora eu quero que vocês curtem e compartilhem, porque eu sei que isso dá dinheiro. Aí o pessoal, aí um monte de gente, mano, só por você ser honesto, porque eu tô na favela. O que as pessoas esperam? Que eu comece a divulgar tigrinho, cara. Que eu começo a vender coisa que as pessoas não vão comprar, que eu começo a vender curso mentiroso, porque é o pensamento de algumas pessoas. Falei, não, eu não sou esse cara, velho, e eu vou conseguir na luta. Deus já me deu todas as raivas da vida, agora eu vou ficar, me ajuda aí com o Pix, quero nada. Falei, eu vou ganhar fazendo vídeo e trabalhando. E eu trabalhava e postava e respondendo todos os comentários, e, ralando muito. E aí foi começando a chegar. Aí bateu 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil seguidores. Do nada 100 mil. Falei, eita, 100 mil pessoas. Aí do nada 150, já tô com mais de 200 mil pessoas que me acompanham realmente. Tanto que tem vídeo que eu posto da 100 mil. Por quê? Porque são pessoas que realmente estão acreditando no que eu estou fazendo. Exato. O rapaz da Folha de São Paulo falou, cara, por Deus, eu vi seu primeiro e eu fui ver se você era uma fraude. Ele falou, eu nunca vi isso na internet. Um cara doido igual você, que tá na favela, que não pede nada pra ninguém,
que não fez uma propaganda até hoje de nada, eu sei que chega para você. Ele falou, meu, que tá aí trabalhando, que tá aí na luta, e tá juntando dinheiro, economizando, e mostra as coisas que você faz. Ele falou, cara, eu demorei para acreditar que isso era real. Ele falou, eu não vejo isso na internet há muito tempo, cara. E olha que eu sou jornalista da Folha de São Paulo há 30 anos, sei lá. Ele falou, meu, eu tô há muitos anos, cara. Você não tem noção. Eu falei, ah, beleza, né? Eu não entendo muito essas coisas, né? Aí ele fez uma reportagem lá comigo, online, e aí começou a aparecer com um monte de gente também, aí saiu no jornal. Nossa senhora! Eu falei, nossa, saiu no jornal. Aí eu fui comprar o jornal. Você acha que eu consegui comprar o jornal aqui no Delmar? Não tem? Não tem! Vou comprar um monte de jornal. Aí eu falei, meu, eu saí no dia, falei, meu, vou tentar comprar o jornal. Falei, mano, só se eu for pra Paulista daqui 3 horas. Falei, cara, aí eu mandei mensagem pra ele. Falei, pô, não tem como você Me arrumar, arruma um jornal aí. por favor, juro por Deus, se ele estiver na live, ele vai confirmar, por Deus. Ele foi, colocou num pacote, mandou, e não chega aqui, né? Porque aqui onde eu moro não chega as coisas. Aí ele mandou lá pro motel. Aí minha irmã, eu falei pra minha irmã, né? Aí eu falei pra minha irmã trabalha lá. Eu falei, irmã, vai chegar um jornal aí, você guarda pra mim, né? Porque eu não tenho jornal, né? Aí minha irmã achou que eu tinha mandado de presente pra ela, pegou o jornal e levou pra casa dela. Eu falei, mas nem eu tenho. Aí ela ficou com um e me deu outro. Mas pra você ver, tipo, a minha informação não chega pra mim. Olha que louco, eu saí no jornal e não podia nem pegar o jornal, velho. Então eu falei, É, foda. olha que doido. Aí saí na Folha de São Paulo e comecei em vários podcasts de várias pessoas conhecidas e tal. As pessoas começaram, queriam saber quem eu era, ouvir as histórias. E eu sempre contando, tipo, só minha vida. E as pessoas começaram a gostar disso, tipo, de ver um moleque negro, favelado, na oitava série, sem chorar. Ai, porque eu sou preto. Ah, cala a boca. Ai, porque eu sou pobre. Para, irmão. Ai, sabe por que eu faço isso? Sabe por que eu... Não, porque eu sou... Para de frescura, mano. Vira homem, vai atrás. Olha eu aí. Aí eu comecei. E o canal começou a dar certo. E comecei a ganhar dinheiro com o canal. Tipo assim, eu ganhava R$ 1.200. E aí eu comecei a ganhar 2.000 canal, 3.000, 4.000. Teve mês que eu vou até postar uns meus ganhos. Teve mês que eu ganhei R$ 15.000. Aí eu fiquei maluco. Falei, 15 mil, tô milionário, agora eu vou mudar de vida. E o canal do YouTube, ele sobe e desce. Então você tem que saber que você tá ali. Aí você vai ganhar 10, aí depois você... Falei, gente, tô ganhando tanta baixa. O povo, mano, você é doido, tá falando de salário? Falei, meu amigo, vou fazer o quê? Você acha que eu vou rir? O cara vai me roubar na favela. Eu, duro, sou mais duro que os caras, andando de chinelo, andando de pé pra lá e pra cá. O cara olha pra mim e fala, mano, é um doido aí, né? E eu tentando, e eu pegava o dinheiro sempre juntando um pouquinho. Sempre juntando, nunca gastei, nunca fui o cara de gastar. Eu era antigamente, aí depois eu falei, não, não é, eu vou. E então nunca fui de gastar. Aí eu economizava, juntava, aí comecei a aprender um pouco sobre. Eu não sei muito sobre investimento, então eu colocava lá no LCI, LCA, CDB. Pronto, é o que eu sei. Fui jogando, falei, ó, Aline, vamos juntando, a gente vai economizando e tal. Ela com o salário dela. E aí teve um dia que eu já ganhava mais que o salário da Aline e o meu. Aí eu falei, ah, vamos sair do trabalho, velho. Aí agora vamos sair. Aí a gente foi lá no motel, o pessoal conseguimos ser mandado embora, porque o pessoal lá, a gente sempre trabalhou muito bem. Tanto que eu vou lá todo dia tomar café, vou lá, zoo as meninas que trabalham lá, xingo, chego lá já xingando. Nossa, você tem que ver as meninas doidas. Elas veio chegando, meu Deus do céu, juro, eu vou gravar depois. Eu vou lá quase todo dia comer bolo, velho. Comer bolo e o pessoal fala, mano, você é maluco, velho. Porque é caminho da igreja. Eu vou andando, porque minha igreja é um pouco longe. Aí no caminho a gente volta, ou a gente pede alguma coisa e tem que chegar lá pra ir buscar, porque não chega aqui. Então você vê que eu passei por várias coisas e sempre tentando de novo, porque eu falei, tá, coisa errada eu não tenho coragem de fazer, porque se eu fizer, eu sei que eu vou virar exemplo. Eu vou para exemplo. Se eu fizer coisa errada, eu já tinha uma coisa, falei, meu, se eu for roubar, eu vou ser preso 40 anos e nem tem essa pena no Brasil, só por exemplo. Não, você vai por quê? Porque, não sei, é exemplo, me lasquei, porque eu nunca fiz nada errado e agora eu fiz. Eu falei, não vou me lascar, não. Eu vou continuar tentando. E hoje o canal começou a dar certo, e todo mês eu tenho uma rendinha com isso. Então eu fui Nossa. vendo que o cara lutando. Eu sei que é difícil, olha eu sem estudo e tal. Graças a Deus a internet, mas nisso eu já vinha juntando um dinheirinho. Então, quando eu consegui ganhar esse dinheiro com a internet, eu já tinha uma casinha para eu dormir. Quando eu consegui esse dinheiro com a internet, eu consegui alguma coisa, então isso foi legal. Então eu falei, caramba, isso para mim é bem bacana. Então eu fui tentando trazer meu dia a dia. E eu acho que é isso que trouxe a galera assim, para ver, para assistir e tal. E eu fiquei Que bem feliz massa. com o resultado. Que massa, cara. Deixa eu te perguntar, um dos vídeos seu, eu acredito até que é o que mais, que foi esse aí, que foi a virada de chave, que foi o da romantização, né? Sim. Eu acho que foi o vídeo seu que mais, que virou a chave, virou a mesa, né? É, o que que você, qual que é o seu pensamento, resumidamente, assim, de
com relação à romantização. Por que que você fala tanto com tanta propriedade aí que a favela não venceu? Qual que é a sua visão sobre isso aí, sobre a galera que fica, a favela venceu? Pô, qual que é a sua visão sobre isso, cara? Queria que você falasse pra galera. É assim, é que morar na favela é ruim, péssimo, né? É que as pessoas colocou como bonito. É que nem eu falei, só quem ganha dinheiro em alguma questão na favela que vai romantizar. Porque é esgoto a céu aberto. Ontem mesmo choveu aqui em São Paulo, cara. Desci na casa da minha sogra e falei, como é que tá? Ela entupiu o banheiro. Então, tipo assim, choveu um pouquinho, já começa o caos, sabe? E você, agora que eles estão querendo tirar, estão fazendo o processo de tirar a favela. E aí as pessoas começam a achar que é normal, que é bonito, que é legal. Vamos fazer. Vamos colocar um monte de gente, um monte de turista e vamos subir na favela para vocês ficar turistando dentro de uma favela. Cara, isso para mim não é legal. Por quê? Porque tem pessoas sofrendo ali, o nome já fala. E as pessoas começaram a falar que isso é bonito, que isso é legal. Só que o cheiro de esgoto não é legal, cara. A água da torneira você não pode tomar, água é tudo contaminado, você não tem esgoto. E só na casa da minha sogra a gente paga R$ 200 de luz, cara. E paga R$ 100 de água, sem saneamento básico. Eu tenho todas as contas, tudo bonitinho. Pode, né? Então, tanto que agora foi fazer o negócio da CDHU e tal, tem tudo, minha sogra tem todas as contas, que ela paga tudo bonitinho lá na favela. As pessoas dizem, a favela só tem vagabundo. Não, gente, pelo contrário. Tem muita gente que quer uma oportunidade de sair dali. Agora a CDHU foi lá e está tirando o pessoal da favela, né? Está colocando o pessoal nos prédios. Você vai pagar 20% do salário mínimo, condomínio, água e luz, e essa parcela de 20% de um apartamento durante 30 anos. Tem pessoas que querem e tem pessoas que não querem. No nosso caso, a gente falou, a gente quer porque a gente quer sair daqui, a gente quer uma vida digna. E tem pessoas que não querem, quer ficar lá, e tá tudo certo, é escolha. Por isso que eu falo que são escolhas. Então, quando você chega e fala, a favela venceu, venceu o quê? É esgoto a céu aberto, cara. O hospital aqui é 12, se alguém depois quiser, tem uma página chamada CID Cidade Tiradentes. É 12 horas na fila do hospital, cara. O hospital Tiradentes você fica 12 horas. E é lotado, é o caos. Toda hora tem reportagem. E os caras não estão nem aí. É o maior. Eu moro no maior conjunto habitacional da América Latina. Tem um hospital que você fica 12 horas. Isso é torturante. Se você sair pra rua, você vai ver todas as casas, um monte de favela. Então, e esses dias teve uma virada cultural aqui. Virada cultural pra quê? Ah, você é contra? Eu sou. Sabe por que eu sou contra? Porque eu tô dentro de uma favela, cara. Eu tô vendo as pessoas caindo no barraco. E aí você vira pra mim e fala que a prefeitura da sua cidade gastou 997 mil para trazer meia dúzia de cantor e para um cantor pagou 300 mil e eu vendo as pessoas com o barraco dentro da água. Você quer que eu seja a favor de que cultura? Fala pra mim qual é a cultura que as pessoas querem colocar na favela. Não, porque tem que. Aí você acha que pintar meia dúzia de parede, porque os outros países da América Latina pinta, e aí eu vou me alegrar. Eu tenho que aplaudir. Você tem que me dar um pedaço de pão e eu tenho que aplaudir, porque eu sou um imbecil. Então as pessoas fazem isso. Eu não consigo, eu não sou esse cara. Tanto que você não vai me ver ninguém da prefeitura aqui da cidade onde eu moro me chamando pra nada, cara. Porque se eu for lá, eu vou falar isso na frente dos caras. Os caras não querem um cara igual eu. Você não vai ver eu fazendo propaganda de um monte de... Você nunca vai ver numa marca me chamando. Vai ser muito raro, porque o meu discurso é contra essa romantização dessas coisas que esses caras fazem. Os caras querem um outro. Você acha que esses caras vão me chamar pra uma propaganda? Eles não vão me chamar, porque eu não vou dar um discursinho que eles querem. Eu vou falar o que eu vivo. Casa alagando, barraco, criança passando fome. E não vem dar uma cesta básica para as crianças aqui não, que não vai mudar a vida de ninguém não. Não vem dar um chinelo aqui não, porque se a pessoa já tá, se a criança tá ferrada naquela situação, se você não mudar a vida dos pais dela, tirar ela dali e acompanhar, você vai dar um chinelo e eles vão vender aquele chinelo daquela criança. Amanhã ela vai estar com outro chinelo quebrado. Então assim, as pessoas estão querendo tampar o sol com a peneira e eu não sou esse cara. Porque eu lutei tanto, pode ver, eu não tenho rabo preso com ninguém, cara. Então eu posso falar o que eu quiser falar. Isso pro cara ligar o gás. Hoje tá difícil, hein, cara? Nossa É senhora. nada. Isso acontece comigo direto no Instagram. Os cara, no YouTube, os caras derrubam meus vídeos. Quando eu Eu, não... falo. eu acho que o problema é você, cara, porque É, minha live não cai, não, cara. Você tá os pesado. cara derrubam. Isso comigo acontece. Eu já falei, fiz até vídeo falando sobre isso. Os caras derrubam vários vídeos. Então vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Mas eu tô salvando aqui, eu compartilho lá e aí depois a gente ajusta lá, vai estar no feed. Não, os caras. É, Ah, eu tava falando dos, mundo. eu tava falando dos MCs aqui, né?
eu separo muito bem as duas coisas. Então, tem ali a parte cultural, a parte ali que merece uma atenção, faz parte da cultura, tem que ser preservada. E tem a galera que aí já mistura, utiliza o funk ali para trazer, para fazer apologia ao crime, para fazer apologia às facções criminosas. E ali as atividades se misturam, você não sabe mais quem é bandido, quem é cantor. Então, eu queria ouvir a sua opinião aí, como alguém que vive, que cresceu nesse universo. Qual é a sua visão ali do funk, dos MCs? Como você vê toda essa polêmica aí? Qual que é a sua visão sobre isso? É que assim, é que eu falo, né? Cada pessoa, eu acho que tem lugares para tudo, né? Como eu moro no extremo leste, se você perguntar para um morador que mora na Rua do Fluxo, você vai ver aquele cara, ele vai chorar, cara, de tanta raiva que ele tem e não poder fazer nada. Então, assim, não é nem pela música, tá? Cada um ouve o que quer, é que nem piada. Cada um vai contar e vai lá. Você vai no teatro, você vai ouvir a piada dos caras. É assim que funciona o jogo. Você vai naquele ambiente, problema seu. A partir do momento que você ofende o outro, ou que você induz alguém a fazer algo errado, isso pra mim é o que machuca. Por exemplo, os caras querem fazer um fluxo de rua. Caramba, velho. De madrugada. Você vê os trabalhadores. Eu já vi gente morrendo porque não conseguiu sair do prédio para pegar uma ambulância, porque estava tendo fluxo na rua. E eu estava naquele fluxo. Eu era aquele imbecil no meio. Então eu posso falar. Fluxo para a galera que não é de São Paulo, o pessoal que segue a gente em outros estados aí, fluxo é a festa ali, é o baile na rua ali, né? Paredão. Então, quando você faz isso, aquele cara fica, posso fazer o que eu quiser, não. E nem só o funk, qualquer coisa que nem eu moro aqui. Hoje tá tranquilo. Mas tem um dia que, cara, é um inferno na terra. As pessoas vão ouvir o som alto e tudo. Então, e ainda imagina você estar aqui e você não ter controle sobre o som do outro, né? Que você não tem. E o cara coloca umas músicas que o cara dá lá, o crime não sei o quê. Aí coloca a música não sei o quê, falando palavrão, xingando o filho. Eu falo, caramba, aí você ouve, tem crianças ao redor. Então, a partir do momento, assim, o funk, ele é gigante. Então, tem o motorista, que é um cara gente boa que tá ali levando o MC. Aí tem os caras gente boa que tá ali fazendo a limpeza. Então, ele movimenta um mundo gigante. A partir do momento que sai daquilo, que o cara coloca numa letra, que usar droga é maneiro, que o cara faz até a música dele. Aí você abre o story do cara, o cara com 4, 20 milhões de pessoas, o cara tá lá fumando baseado, induzindo aqueles moleques. Ou divulgando um tigrinho. O problema pra mim não é nem a música, faz a música, canta aí, vai ouvir quem quiser ouvir você. Vai no baile funk, ouvir quem você. No baile funk eu falo na casa de show ali, quem quiser ir. É casa de show fechada, ouve o que você quiser lá dentro. Você tá dentro da sua casa com o seu fone, problema seu. A partir do momento que você incomoda o próximo, qualquer estilo de música, não só o funk, começa a me incomodar. Porque é o cara que vai colocar aquela letra, aquilo ali, e vai entrar na casa de um monte de gente, as pessoas achando que é normal. E não é normal. Eu fui um cara que eu vivi. Meu filho nunca vai ouvir funk se depender de mim, na minha casa. Fora eu não tenho esse controle. Mas eu queria poder ter esse controle. Como é? Não ter um fluxo de rua que eu ser obrigado a ouvir o som a noite toda. Não ser obrigado, os caras ficam andando com o som, com a música, isso pra mim é errado. Agora cada um vai ouvir o que quer. Então o funk movimenta muita grana e ajuda muitas pessoas. O problema é quando isso começa a prejudicar pessoas. Que o cara vai lá, faz uma música de apologia e você vê uma criança pequena lá no Rio de Janeiro chorando, cantando aquela música ali, o moleque nem sabe o que tá cantando, mas o cérebro dele tá captando que aquilo é uma coisa normal. Andar de Glock na rua. Então os moleques não sabem nem o que é. Mas na cabeça dele aquilo vai ficando normal. Quando o cara fala Glock, opa, é normal, é legal, pra ele é normal. Fuzil, tá? Então não é normal. Então fica... Quando você começa a ofender outras pessoas ou alguma coisa que seja, eu falo de tudo, de qualquer música, começa a prejudicar pessoas. E o funk faz muito bem esse trabalho, que é colocar paredão, e você vê que as polícias não têm controle sobre isso, você vê que é o Estado que tem que cuidar de algumas coisas, mas você vê que rola uma grana absurda nisso, então você vê que os caras também não têm vontade nenhuma de acabar com isso. Então, tudo isso que eu vivo no dia a dia é ruim. E eu nem falo só do funk, eu falo de várias coisas que acontecem, de várias músicas, vários estilos. O cara canta o que quiser e as pessoas ouvem o que quiser. Só que é o seguinte, a partir do momento que aquele cara tem 20 milhões, 15 milhões de pessoas ali, e ele chega nos stories dele, agora eu vou... Aí galera, fiz o show, agora eu vou fumar uma baseada, que está induzindo aquela molecada, cara. E eu sou contra as drogas 100%, porque eu vejo as pessoas se matando. Então quando eu vejo as pessoas, não, você não tem, só um baseadinho, tem que legalizar. Legaliza pra sua mãe, velho. Legaliza pro seu filho. Senta pro seu filho e enche ele de droga. Agora você vem, eu não vou na internet e vou colocar que é normal. Normal pra quem, mano? Porque é o filho do outro que vai usar.
Você que tá aí no Twitter, oh, que não sei o quê, o filho de alguém na favela, aquele cara ferrado, é ele que vai usar. Então não é normal. Então, sabe como uma coisa puxa a outra, que você vai olhando e você vai falando, caramba. Então eu sou contra, cara. Sou contra a parte da apologia, sou contra qualquer música que possa prejudicar as pessoas, porque eu vivi isso. Eu sei como isso faz mal. Quer fazer, monta uma casa de show, enche de MC lá e tá tudo certo. Eu não sou contra os MC, não. Eu sou contra os MC imbecil, que depois, quando ele sai do show, ele vai lá, agora eu vou postar um TikTok do Tigrinho. Tá pagando? Tá nada, você ganhou dinheiro do show, mano. E aí você vai lá, mas você quer ganância, ganância. Vou mostrar, vou entrar com um carrão na favela, vou gravar um clipe, mostrar para aquele moleque ali que ele nunca vai ter. Falar, ó, põe a mão aí, tá vendo esse carro? Você nunca vai ter. E agora eu vou sair daqui, já gravei um clipe, já usei sua cara. Agora eu vou lá pra minha mansão, você fica aí na favela. E ó, favela venceu, hein, menor? Venceu, falou. Aí o cara entra na Ferrari dele, vai lá pra mansão dele e grita de lá. Ah, favela venceu, hein? É loucura. Então, pra mim é loucura. É que não tem argumento. Se alguém tiver esse argumento contra mim, é meu sonho. Alguém vir e falar, não. Não, eu não tô falando que o funk é só isso, não. Pelo contrário, como eu falei, sustenta muito o pai de família, cara. Muito, muito. Eu conheço vários, família um monte. E os caras que tá lá, que trabalham de DJ, eu conheço vários, vejo vários moleques prosperando, montando lojas, ficando rico realmente, trabalhando. Porque o cara que é DJ, o cara que toca, eu conheço vários. E, só que ele tem uma pequena quantidade assim, ó. Uma pequena quantidade destrói aqueles caras que estão tentando trabalhar, fazer uma música, que tem o produtor, que tem o motorista. Mas é sempre assim, é sempre uma quantidade pequena que faz muito barulho. É sempre poucas pessoas gritando. Tá? Tipo, você vê que nem teve um vídeo esses dias, não sei lá, contra 30 gordos. Aí você vê uma grande minoria, aqueles caras gritando, não, que é legal ser gordo, é ruim, irmão. Eu era gordo. Você veio falar pra mim que era gordo, que é legal ser gordo? Que eu não conseguia andar? Sério? Você tá falando com gordo, com ex-gordo. Então vamos lá, vamos trocar essa ideia aqui de ex-gordo pra quem tá achando que. Aí tem um cara que é magro e tá falando, não, isso aí tem que ser livre, né? Você é magro, Alan, você tá falando. Você quer defender o que causa? Você já foi gordo? Não, nunca fui, mas é o seguinte, eu vejo porque eu conheço. Cala a boca. Você entendeu que as pessoas estão defendendo coisas? Por isso que eu falo dessa romantização. As pessoas romantizam o que elas não vivem, cara. Isso me incomoda. Eu só vivo. Eu só vivo e posto. O que eu tô falando aqui não é nem uma novidade, não. É que saindo do moleque preto da favela, fica curioso. Porque as pessoas não estão acostumadas. Elas estão acostumadas, cara, sair e depois vou vencer, ó. Mas lá embaixo era ruim. Eles não estão acostumados com as pessoas aqui embaixo falam, não é ruim, cara. Então, quando as pessoas aqui começam a abrir o olho, isso é um problema. Eu viro um problema. Você acha que eu tenho quanto tempo para poder ficar aqui até? Já vou embora. É complicado, mas é muito importante, cara. Sabe por quê? Porque tudo isso que você está falando aí é a mesma coisa que eu falo no meu conteúdo aqui e nas minhas coisas. Mas é muito diferente. É muito diferente. É igual você fala da questão da favela vencer. O cara que é de fora, ele quer dar palpite ali dentro. É a mesma coisa quando eu falo de algo que atinge as pessoas que vivem nessa condição. Ah, é muito fácil. O cara branco, de classe média alta, que está dando palpite aqui na comunidade. Você nunca teve aqui para falar o que, que é. Você não sabe o que é uma favela para você falar. Por isso que eu digo que é muito importante a sua fala, é muito importante o seu posicionamento. E até nesse contexto tem uma outra, a segunda coisa que eu queria ver contigo, que eu queria ouvir a sua opinião. Há pouco tempo atrás falou-se muito, agora até pararam de falar um pouco, que é a questão dos jogos de azar. Tigrinho, plataforma online e tal. Discutiu-se aí no Congresso se vai regularizar, se não vai. Botaram algumas normas ali, mas ainda a gente vê muita gente sendo influenciada, né? Por influenciadores, por pessoas conhecidas que fazem uso da internet. Eu queria ouvir de você se você observa dentro do seu convívio, das pessoas ali que você convive, você observa isso como algo danoso, algo que realmente faz mal para as pessoas que vivem numa condição mais limitada? Você observa isso como um problema ou você acha que não atinge tanto as pessoas? É que assim, você como delegado não vai poder entrar aqui, né, pra eu te mostrar isso. Mas se você ver o que eu vejo aqui, cara, você chora. É destruição, cara. Se eu entrei numa casa, entrei numa das casas na favela, eu entrei e eu sou maluco. Uma hora eu vou apanhar por causa disso. É que os policiais até esse dia o policial me viu na rua, caramba, mano, eu vejo seus vídeos, eu tava num lugar, falei, cara, só não fala isso perto de onde eu moro, velho. Legal, tamo junto. Mas quando você for lá encher o saco lá, você nem olha na minha cara. Até falei pra ele falou, não, pô. Eu falei, pelo amor de Deus, e até esse dia até um
cara começou a me seguir. Aí eu falei, vixe, até falei pra minha namorada, falei, ixi, moiou, mano, tem um outro cara que daí você começou a me seguir. Eu falei, ixi, mano, os caras tá me perseguindo aqui, ó. Aí foi a rota que eu segui essa semana, velho. Nantes, é alguma coisa da rota. E aí ele é sargento, era da rota, ele não é mais, né? É Nantes o nome dele. Eu falei, ixi, mano, tem a rota, moiou mesmo, os caras tá de olho em mim. E aí, porque viu algum corte meu, alguma coisa. Então, assim, eu vejo isso, esses jogos, e quando eu entro, esse dia eu entrei numa casa, tava lá, vários moleques lá que eu conheço, né? Aí eu falei, fui lá, tava passando, aí falei, como eu conheço todo mundo, falei, mano, cadê os moleques? Não, o moleque tá lá dentro da casa do moleque, do outro. Aí eu falei, tá, deixa eu ir lá. Aí eu cheguei, os moleques pareciam zumbi, cara, jogando. E tipo assim, ele não joga um monte de dinheiro. Como funciona o jogo de azar na favela? É assim, ó, para as pessoas entenderem. Ah, mas o cara joga e perde, é porque a gente ouve muito falar de muito dinheiro, né? Isso é fora dessa caixa. A caixa da favela é outra. Os caras, nessas plataformas de jogo, você tem de 1 centavo, 2 centavos, 10 centavos. Porque é realmente um vício. Não é uma coisa para você ganhar e nem perder. É uma coisa para te manter na corrida. A casa de aposta, você não ganha e você não perde. Você tem a falsa ilusão dos dois. Que tá perdendo às vezes, que tá ganhando às vezes. Então, só que no contexto geral você só perde. Só que eles te dão as duas falsas ilusões. A final é que você perde. A deles é, não, eu ganho, mas eu perco. Eu ganho, mas eu perco. Eu ganho, mas eu perco. Você nunca vai ouvir alguém falar, não, eu jogo, mas eu só perco. Nunca vai ouvir isso. Todo mundo já ganhou, né? Todo mundo já, você entendeu? Então, não, eu perco também, né, mano? Porque os caras querem, não, eu perco também, mas a gente ganha, isso aqui é mais não sei o quê. Mas não, o cara só perde. Então, assim, é óbvio, né? A casa sempre ganha. Então você vê os caras jogando 10 centavos. Eu fiquei olhando, eu fiquei umas meia hora olhando os caras e falei, e os caras 10 centavos. Eu falei, mano, deixa eu ver aqui, velho. E que legal que é isso. Eu falei, deixa eu jogar também, né, mano? Aí não, aí eu falei, tá, como que é aqui? Eu peguei o celular de um deles, aí joguei. Aí eu falei, tá, o que vai acontecer? Ó, o avião vai subir, e aí quando ele estiver num lugar que você acha que vai dar certo, você aperta. Eu falei, ah, demorou, vamos ficar aqui. Sentei, apertei. Aí ele, não, pô, perdeu. Ele tomou o celular, foi coisa de segundos. Eu falei, eu perdi? Eu falei, como eu perdi? Eu falei, já perdi? Eu falei, isso você faz o dia inteiro. É, pô. Você entendeu que é um vício? Eu falei, que idiotice, cara. E isso vicia as pessoas. Então, e você falou que não é muito dinheiro, Não, mas é o dinheiro que a pessoa tem, pô. O porque cara, é pouco. o pouco dinheiro que ele tem, ele vai colocando. Se ele tivesse mais, ele jogaria mais. Exatamente. E esse pouco, em algum momento, vai virar. Esse pouco é o salário do cara. Você entendeu que esse pouquinho, esse 10 centavos, esse 1 centavo, é que nem você juntar. Você perde, é a mesma coisa que você juntar. Se você perde, você vai para baixo. Se você junta, você vai para cima. É automático. E aqui é isso. Você vai ir num lugar e vai ter os moleques lá. E eles não. E você pergunta para eles assim, ó. Ou você perde? Ah, não, eu ganho, eu mais ganho do que perco. Na cabeça deles, eles ganham. Na cabeça de quem joga, eles ganham. É surreal. Você ouve coisa aqui que você fala. É impossível. É que nem uma pessoa que tem 6, 7 filhos. Você olha e fala, não, mas não é ruim, porque não sei o que. Não, isso aí a gente cria, isso aí dá jeito. Não, a escola é ruim. Não, é que nem você falar que a escola é ruim. Vai vir gente e vai falar, não, isso aí não. Não, mas eles não sabem um estado brasileiro. Pode vir aqui, vem aqui nas escolas aqui onde eu moro. Você tá falando mentira. Para na porta da escola e pergunta 3 estados do Brasil. Pode perguntar. Depois você vai falar, mano, você não vai estar mentindo. Pergunta se alguém sabe. Pergunta se alguém sabe o que é eixo. Ah, fala da Segunda Guerra, o que é aliado e eixo. Eles não sabem, velho. Porque não ensina. E quando ensina, eles estão preocupados com outra coisa. Eu falo, porque eu era esse moleque. Eu fui aprender isso depois sozinho. Ah, mas a minha escola... Ah, não, você quer comparar uma escola que tem aqui 40 crianças numa sala de aula, com 3 crianças deficientes, que tem 2 professores, que estão lá, que nem prepararam esse professor para cuidar daquelas crianças? Sério que você vai falar para mim que vai dar conta? Então você entende que vem tudo de uma coisa tão forte que esse cara vai ficar na dopamina. Então ele chega do trabalho dele, vou ficar aqui jogando. Você acha que esse cara vai parar para ler um livro? Cara? Ele vai para um jogo de aposta, porque na cabeça dele ele tem a possibilidade de ganhar. É que nem Mega Sena. O cara fala, não, isso aí não é não. Não é não. Quantos milhões de pessoas jogam, cara, na Mega Sena? E na esperança de ganhar mesmo, as pessoas ficam, porque um ganhou. E é que nem o joguinho. Na cabeça deles, aí eles pegam um influenciador grande, que é covarde, e fica com uma casa de aposta falsa, iludindo aquelas pessoas, uns covardes. O cara que divulga jogo, esse dia eu vi, até falei num vídeo meu, aí teve uma pessoa que falou assim, pô, mas você já divulgou joguinho? Já, sabe por quê? Porque eu sou
trans, sei lá, né? É alguma coisa assim, eu não entendo essas coisas. Ela falou, não, sabe por quê? Porque eu sou trans, sabe que pra gente é mais difícil. Ah, mano, então lá, eu tenho que divulgar, porque eu sou preto, favelado, moro na favela, parei na oitava série, meu pai morreu, meu irmão ficou usuário de droga, o outro virou ladrão. Não, então eu tenho que roubar porque. Não, porque eu sou vítima. Ou você roubou. Lógico que eu roubei, pô, sabe por quê? Porque eu sou preto. Ai, eu sou. Ô, irmão, ô, toma vergonha na sua cara, rapaz. Para de ficar com desculpinha, não tem desculpa. Eu sou o cara que eu provo que não tem desculpa. Meu irmão foi roubar e eu fui trabalhar. Ele ficou 9 anos preso. Consequência. Eu fui para isso. Eu falei, eu quero trabalhar. Meu outro irmão foi usar droga. Consequência. Ficou louco, chapou de tanta droga. Hoje nem usa droga, mas chapou. Consequência. Então, assim, tem uma história de 2 rapazes, né? Um virou advogado e outro virou alcoólatra. E os caras perguntam, por que você virou alcoólatra? Ele fala, por causa do meu pai. E por que você virou advogado? Por causa do meu pai. Então você vê que o pai era alcoólatra. Então um virou alcoólatra porque ele falou, vou virar também. O outro falou, vou virar advogado porque isso não é pra mim. Então você vê ali que os caras tiveram a mesma criação. Eu não tô falando que é fácil. Eu não tô falando que é fácil, porque não é fácil. Você manter a mente ali. Não é fácil. Você viver, pegar um ônibus 3 horas. Cara, não é fácil. Não é fácil você chegar e final de semana você não conseguir dormir. Por conta do som, você não conseguir estudar, que acontece comigo várias vezes. Mas também não tem desculpa para o cara fazer coisa errada e prejudicar outra pessoa. E o jogo de azar é isso, é prejudicar outra pessoa. Então eu não tenho desculpa para eu chegar e eu vou chutar um mendigo. Qual que é? Não, só porque eu chutei. Sabe por quê? Porque a vida, você é louco, mano. Você não é um retardado, porque você não tá rasgando dinheiro. Então as pessoas estão colocando muita desculpinha. E aí vem o cara e começa com isso. Aí ele começa a divulgar o jogo de aposta. Porque ele vai falar, não, eu sou vítima, eu vou ter que divulgar. Porque ele não vai meter as caras para roubar. Porque ele sabe que ele vai tomar um tiro na cara. Porque ele tá pra tomar um tiro na cara. Mas ele vai com o jogo de aposta porque tá todo mundo achando bonito. Aí vem CPI, vem não sei o quê, vem os teatros, né? Vamos pegar todo mundo aqui, vamos fazer um teatro, as pessoas vão sair e tá tudo certo. Porque é assim que funciona. Então, quando você entra, eu começo a olhar e eu tenho esses posicionamentos malucos estando aqui dentro. Então, eu trago as pessoas, é que nem eu falei, por isso que as pessoas começam a me ouvir. É que nem polícia, porque um monte de polícia começa a me ouvir, eu tô vendo um cara grande nisso que você. Pô, isso é loucura. Tô olhando lá e tá olhando suas redes, falei, mano, ó, esse cara, velho, é gigante, é top no meio. E o cara tá me seguindo, por quê? Porque a polícia pra mim é a mesma coisa, aqui na Zona Leste. Os caras são enxugador de gelo. Polícia é enxugador de gelo, cara. Os caras são enxugador de gelo. Eu vejo polícia prendendo gente 30, 40 vezes, cara. A justiça, que não sei se tem no Brasil, se tiver, depois você me fala, solta, cara. Eu até falei pra esse policial, ele falou, cara, eu queria poder falar o que você fala, eu vou mandado embora da corporação. Eu falei, ele falou, mas se eu falar o que você fala, eu sou mandado embora da corporação exonerada, alguma coisa assim. Ele falou, perrou pra mim, mano. Por isso que eu te assisto, cara. Você é doidão. E tipo, eu falei, mas é verdade, cara. Porque vocês estão nessa situação, então assim, você começa a ver e eu começo a viver. Eu só falo o que eu vivo. Eu só falo o que eu vivo. Só isso. Não tem muito o que coisa. É que ver eu falando, estando andando no meio da favela e sem retaliações, porque eu não tenho retaliações. Porque quando eu chego, os caras falam, mano, você faz o quê? Eu falo, mano, eu falo isso aqui, mano. Que eu sou contra a miséria, que eu sou contra não sei o quê. Mas você é contra nós, os caras, as molecadas. Eu falei, cara, pelo contrário, mano. Eu quero vocês do meu lado, velho. Eu sou contra a favela, eu sou contra a romantização, eu sou contra as drogas. Eu quero que vocês saiam disso, cara. Eu fiquei um dia conversando com um traficante 2 horas, cara. Lá na biqueira. Eu falei, e aí, mano? Eu conhecia ele antes, aí depois eu comecei a fazer os vídeos, e aí eu falei, pô, eu vou subir ali que eu queria gravar um vídeo numa outra favela. E eu falei, mano, será que eu conheço alguém? Ele, com certeza, porque os moleques sempre conviveu comigo. Aí eu falei, quem tá lá em cima lá? Falou, fulano. Eu falei, vou lá. Falei, era sábado. Eu falei, demorou. Aí eu cheguei lá, falei, e aí, fulano? Ele, oxi, quem é? Aí eu falei, não sei o quê, não me conhece mais não, do meio do funk, né? Aí ele, você, mano? Eu falei, ele falou, e aí, mano, você na favela? Eu falei, tô fazendo um vídeo pra internet. Você fazendo coisa errada, né, mano? Ele, tá ligado, né, mano? Vida não sei o quê. Aí chamei ele, fiquei conversando. Ele falou, você vai? Eu falei, mano, eu trabalho na internet, pô. Foi dar dinheiro. Eu falei, mano, olha isso aqui. Ele falou, eu mostrei meus ganhos pra ele. Ele, caramba, mano, dá pra ganhar dinheiro assim? Eu falei, dá, pô. Aí ele, caramba, já pensou eu ganhando dinheiro assim, mano? Sem precisar fazer essas paradas aqui? Vendendo uma droga dele. Aí eu falei, dá, mano. Dá, cara. Não falaram pra você, mas dá, velho. E fiquei 2 horas conversando com esse moleque. Aí teve um cara que me chamou. Aí o cara me ligou e falou assim, pô, faltou um câmera aqui, lá do Redcast, num podcast que tem. Os caras me ligou, mano, tem como você vir aqui filmar? Aí eu falei, tem, pô, tô indo aí. Aí eu falei, pô, vou ter que ir lá, porque os caras me ligou com uma gravação. E eu olhando ali aquele movimento o dia inteiro, aí eu peguei, falei, vou de Uber. Aí o moleque lá, o traficante virou pra mim e falou, caramba, você vai de Uber, mano? Daqui na Paulista? Eu falei, vou, pô. Ele falou, pô, deve ser mó da hora, né, mano? Eu falei, o quê? Pegar um Uber, mano, não ter medo, mano, dos polícias te parar. Eu falei, não, pô.
só fazer as coisas certas e não sei o quê. Falei, mas depois nós conversar mais e vamos conversar e tal. O moleque, gente boa, mas você vê que com o olhar perdido, cara. Eu falei, caramba, faltei chorar e fui. Cheguei lá na gravação, aonde era, o que era pra eu gravar, foi o sábado. Adivinha o que que era pra eu gravar, velho? A Marcha da Maconha. Mano, imagina eu, saindo da favela. Imagina eu, olhando aquela destruição na minha frente. Eu segurava a câmera. Eu tinha um cara apresentando, eu tava só atrás da câmera pra gravar meu trabalho, tô lá gravando. Eu olhei aquilo ali, cara. Falei, né? Difícil, né? Falei, o pessoal tá romantizando isso aqui, cara. Legaliza aí, não sei o que. Eu falei, mano, faz isso não, mano. Eu falei, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, cara. Vocês não sabem como que é lá embaixo, velho. Vocês não sabem como que é o sofrimento com esse legaliza de vocês. Vocês não têm noção, cara. Como as pessoas sofrem. Eu aqui com a minha cabeça. E todo mundo que você perguntava, oi, seu filho? Não, meu filho não, meu filho. Todo mundo que você perguntasse lá, não, meu filho, quando ele tiver 18 anos, ele decide. Então, o seu, mano. O moleque da favela lá, com 9 anos, ele já tá tomando a decisão dele porque não tem ninguém pra cuidar dele. Lembra aquela história que eu falei que o pai não pode ter que a pessoa não pode ter um monte de filho? Porque os filhos estão tomando a decisão sozinha na favela. E ele acha que é normal, porque vocês estão gritando legaliza. Mas o seu filho aí no prédio é mó burocracia pra ir buscar uma droga. Aquele moleque é só sair no portão, mano. É Você verdade. entendeu, cara? Como isso é forte pra mim, está. E aí quando eu voltei assim, eu peguei o ônibus naquelas 3 horas, eu nem mexia no celular, cara. Eu só pensando que eu falei, eu vou voltar de novo, cara. E olha que sofrimento. E as pessoas estão gritando, legaliza aqui, velho. É duro, né, cara? Caramba, isso é facada, velho, pra mim. E aí eu vou postando vídeo conforme as coisas vão acontecendo no meu dia a dia. E é só minha vida. Olha só, como calhou disso acontecer. Eu tenho as mensagens do Júnior no dia. Eu falei, cara, eu tô aqui dentro da favela, eu tenho todas as mensagens certinhas do dia que eu fui. Que ele mandou o Uber, eu tenho tudo. Ô, você tá mentindo, eu tenho tudo, cara. Tudo. Que a gente gravou. Nossa, cara. Parece que é uma coisa. Eu não acredito nas minhas histórias, porque eu falo, caramba, velho. Que loucura, velho. Então você entendeu? É só um grito. Minha vida é só um grito de dá pra fazer, dá pra ser honesto, cara. Dá pra tentar. É, não desiste não, não faz coisa errada não, velho. Não cai nessa que a vida é fácil não, cara. Não vai pro caminho errado não, porque é cadeia ou morte, cara. Vai pro lado bom. Por É isso que isso eu aí. não tenho ninguém... E você fala, caramba, como você sobrevive na favela falando isso? Porque é isso, cara. Você acha que o cara, esse cara que é o traficante, você acha que se ele me ouvir trocando essa ideia, você acha que esse cara vai ficar com raiva de mim, velho? Ele não vai, mano. Ele vai falar, ó, é isso mesmo. Porque eu sei, eu converso com vários. E os caras falam, cara, é isso. Exato. Cara, papo tá bom demais, mas eu preciso finalizar aqui, cara. E, pô, queria te agradecer demais, cara, por ter aceitado o convite. Para mim, você é um exemplo, um case de sucesso assim fantástico. Eu acho que você representa muito as ideias que eu defendo. Você representa muito aquilo que eu penso como ideal, como saída para o problema. Eu sei que você veio de situações adversas, eu sei que o Estado falhou com você e com a sua família. Eu sei que você poderia ter tido um caminho muito mais justo, vamos dizer assim, muito mais fácil, né? E nem por isso você se deixou entregar, nem por isso você optou pelo caminho mais fácil, nem por isso você usou isso como justificativa para cometer erros. Então, você é um exemplo vivo de que é possível fazer o certo, cara. Então, eu queria te agradecer muito mesmo por ter aceito. Eu acho que você merece esse espaço que você está tendo. Eu tenho acompanhado, as portas têm sido abertas por você, para você, porque você é de verdade. É isso que você está falando. Você representa muito e você é um grito não seu, mas é um grito de todo mundo que você representa, cara. Então, parabéns pelo seu trabalho, que Deus te abençoe e te ilumine, que isso seja só o início de uma grande trajetória e que daqui para frente a sua vida seja anos-luz diferente e melhor do que você teve até agora e que você possa de verdade não só viver coisas que você não pôde viver até hoje, mas proporcionar para as pessoas que vivem ao seu redor, os seus amigos, sua família, e que você possa também fazer o bem e servir também de portas e de oportunidade para outras pessoas, para que eles possam
crescer e realmente vencer na vida. Que a favela realmente vença. Vença quando você sai dela, quando você consegue alcançar. Então, parabéns, cara. Só te agradecer mesmo. Fica à vontade aí para se despedir da galera aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está assistindo aí, cara. Eu que agradeço todo mundo que ficou na live. Eu não consigo ver aqui as pessoas, mas agradecer a todo mundo que ficou. Muito obrigado. Eu não tenho muito o que falar, eu falo pra caramba. Se deixar, eu vou ficando horas aqui, porque é mais ou menos isso. Agradecer as pessoas que estão me acompanhando, que acreditam em mim. Agora a vida eu sei que está levando para uma fase melhor. Minha sogra está saindo dali e a gente vai viver uma vida. Logo mais eu estou no mochilão aí, mostrando o mundo, se Deus quiser. Vou viajar de avião a primeira vez, vou conhecer alguns estados aí e o mundo, se Deus permitir. E é isso, cara. Eu não tenho muito. Eu só agradeço porque quem sou eu para. Eu não me permito reclamar, não me permito questionar mais nada. Minha vida tá muito boa, graças a Deus. Eu tô aqui conversando contigo de outro estado e no celular, numa live. Eu vou reclamar do quê, cara? Não tenho o que reclamar, eu só agradeço. E todo dia pra mim é uma alegria. E obrigado pelo convite. Eu tava ansioso aqui pra caramba. Fiquei o dia inteiro resolvendo as coisas. Cheguei agora e eu tô aqui. Caramba, cadê? Falta um minuto já. E aí, pô, muito obrigado, cara. Muito Não, obrigado. valeu, cara. Parabéns, que Deus te abençoe muito. E quem aí não é inscrito lá no canal do Rick, vai lá, se inscreve. Quem não segue ele, já segue aí no Instagram. Quem é seguidor dele não me segue, já me segue aí. Nossa, E vamos junto aí, meu irmão. Depois, como a gente teve que picotar as lives, eu é, vou, eu vou publicar elas três para salvar. Aí depois eu vou pegar e fazer um vídeo só e eu subo lá para a gente compartilhar. pô, que massa. Beleza? Muito obrigado. Valeu, meu irmão.